Olá, gente, tudo bem? Olha só, a gente hoje vai fazer mais um podcast aqui na MACA, na Associação de Pais e Amigos Autistas de Cruz Alta, e hoje o foco vai ser a família. A nossa convidada, a professora Vera Lúcia Freitag, professora doutora. Vera, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco. Obrigada a você, Rosana, ao seu Edvan, presidente da marca, né? Você como vice. Me sinto muito honrada pelo convite. Olá a todos, né? E então vamos expor algo que a gente possa estar contribuindo então nessas famílias. Vera, tu tem um currículo bem vasto, né? E eu vou pedir para que tu traga então a tua formação, mestrado, doutorado, até porque, como que a gente estava conversando aqui em off com a Vera, é uma solidez para tratar dos assuntos enorme. Sim, eu sou enfermeira, né? Graduada em enfermagem. Também tenho mestrado e doutorado na área do cuidado à mulher, à criança, né, especialmente a criança com necessidades especiais em saúde, e aí eu foco na deficiência e o contexto familiar. E aí algumas especializações no cuidado da mulher, no cuidado da criança, a saúde mental, também práticas integrativas e complementares e gestão em saúde. Vera, tu sabe que assim, a gente acompanhando a associação e vendo o que o poder público faz, né, dentro do autismo. E o maior foco é na criança ou no adolescente ou no adulto autista. E muitas vezes fica de lado a família, que é onde é o alicerce, onde é a base, o mecanismo de sustento. É quem leva para as terapias, quem leva para a escola. E muitas vezes a família fica deixada de lado. E acho que esse tema hoje vem muito a calhar porque é preciso ter um olhar especial, tão importante quanto ao do portador do TEA. Eu gostaria que você falasse como é que está a tua visão em relação à família hoje do autista. Bem, eu tenho a gente tem essa vasta, não é vasta experiência, né, mas eu tenho estudado sobre essa questão em vista toda a minha formação, né. A literatura, então, ela traz, e o que corrobora, né, com a realidade, quando tu também transita, né, por alguns locais, é realmente isso que tu falaste, né, que a família, ela fica mais à beira, né, à margem da sociedade, né, enfim, e especialmente também no contexto da saúde, né, que esse olhar é direcionado à criança, né, com necessidades especiais em saúde, ou mais especificamente com deficiência, e a família não é olhada porque a família também sofre. Aliás, a família é a que mais sofre, né, porque o impacto, por exemplo, começando pelo diagnóstico. Muitos diagnósticos já são identificados ali ao nascer, e outros, como o TEA, por exemplo, demora um pouco mais às vezes, mas não muda o impacto, né, para os pais, porque os pais sempre, a gente fala projeto, né, de um filho que vem sem intercorrência, e aí os pais sonham a mãe, né, a literatura traz muita presença da mãe, né. Até porque quem fica é a mãe. É a mãe, né? Poucos os pais que ficam. E até vem esse contexto sociocultural, né, construído em função da mãe como cuidadora, e aí então fica mais ao lado, né, da sociedade, enfim, da família, como eu vinha falando, e é importante a gente frisar que essa família, ela precisa de um apoio especial, porque aí a gente vem falando do diagnóstico, né, a família, quase que 100% das famílias, eles vivenciam um luto, né, independente da época que esse diagnóstico seja identificado, como por exemplo o TEA, que é mais tarde um pouco, né, a criança com paralisia cerebral tu já pode se identificar aos 7 meses, ao nascer, com síndrome de Down ao nascer, né, que a gente traz também essas outras crianças, mas que os pais precisam serem cuidados para que eles possam cuidar, né, dos filhos. Então, trazer em primeiro lugar essa família, trazer esse cuidado para essa mãe,
para esse pai ou para esse cuidador principal, né, que vivencia esse luto. E o luto, a gente sabe que ele tem as fases, né, e cada família, ela está cadastrada numa unidade básica de saúde. Então, teoricamente, aquela unidade básica de saúde, ela precisa compreender, né, eu digo, a equipe multiprofissional precisa compreender quais as etapas do luto, né, que é a raiva, a negação, a barganha, até a aceitação. Cada família vivencia de uma forma e os profissionais de saúde eles precisam estar atentos a essas fases para cuidar de cada família o momento que ela está vivenciando, se é a fase da negação, se é a fase da barganha, né, se é a aceitação, e muitas não chegam à aceitação. Né, elas vivenciam essa fase, às vezes a fase da revolta, ou a fase da negação, ou da barganha, né, para sempre. Então, e aí inicia, né, a partir do diagnóstico, inicia um itinerário rumo ao cuidado desse filho, né, que nasceu com alguma deficiência. E aí esse itinerário para a mãe, né, vou falar da mãe, né, Rosana, mas eu sei que tem pais que cuidam, né, mas é um itinerário bem árduo, né, porque vai para psicóloga, né, psicopedagogo, então, sim, é um itinerário grande, né, em busca assim, de profissionais que possam também estar auxiliando. Mas ninguém lembra assim que a família também precisa, né? O psicológico da família fica... porque assim, o choque, ele é muito grande. E aí, se a estratégia de saúde da família não está preparada também, né, para cuidar dessa família, provavelmente prejudica o cuidado também do filho. Porque aí tu já imaginou uma mãe estressada, com depressão, cuidando de um filho que tem uma necessidade especial de saúde, né? Sabe que tem um fator agora dentro da tua fala, Vera? Tu fala que no momento do diagnóstico você tem o luto. No caso do TEA, muitas vezes esse diagnóstico passa por uma investigação que vão vários meses ou talvez anos. Sim. E essa angústia nesse tempo da investigação é tão grande a ponto de gerar um desconforto, um descompasso emocional nos pais bem severo. Passei por isso bem pouco tempo atrás e óbvio que às vezes tu fica pensando, né, bom, que saia o diagnóstico logo para saber se sim ou se não, ou para que se tenha um caminho a ser tratado. Mas no momento que tu tem o diagnóstico, por mais que tu ache que tu já está preparado, não está. Não. E aí, mesmo que tu tenha um bom psicológico, o baque vem. E se não tiver nenhum suporte, não é fácil assimilar. Não é fácil assimilar e muito menos saber como lidar com aquela situação. Sim. Então, eu gosto de debater muito nessa parte da família, né? E para a família chegar lá, a gente chama no postinho, ou no ESF, também não é um caminho tão fácil. Não é. Então, assim, que cada família, na verdade, assim, o que a literatura traz, né, que compete, por exemplo, tu estavas falando ali, é um itinerário, um caminho, né, rumo ao diagnóstico que a literatura traz, isso muito, muito presente, assim, como angustiante, como desafiador, né? Dúvida, né? É duvidoso e uma certa culpa, né, até chegar ao diagnóstico. Então, isso também é algo, né, que a gente traz nos nossos diálogos, que a família também precisa desse apoio, né, nesse momento também que ela está nesse itinerário, nessa caminhada rumo ao diagnóstico. A estratégia de saúde da família, ela pode estar auxiliando esses pais, né, enfim, trazendo para o diálogo, né, o enfermeiro, o psicólogo, né, até mesmo o médico, se necessário. Vamos trazer essa pessoa, vamos dialogar com ela, vamos ver quais as necessidades, né, encaminhar para um psicólogo clínico para que possa dar esse suporte até a busca, né, do diagnóstico. Mas aí então, né, continuar com mais ênfase, como tu falas, assim, daí tu acha assim, eu fiz todo esse itinerário, quando vem o diagnóstico eu estou preparada, e tu não está. Porque é trazido como
É como se tu recebesse assim algo assim que tu espera, mas tu não quer que seja verdade e de repente é verdade e tu tem uma recaída, com certeza, né? E aí então tu precisa desse suporte mais forte ainda, né? E mais intenso por parte, né? Eu falo muito da estratégia da saúde da família, que é ela que é responsável por todas as pessoas que estão, né, naquele território. Então, assim, muitas das vezes saem, né, usando buscar esse apoio em outros locais. Por exemplo, tem local, aqui nós não temos a PAI, mas... Tem agora tem. Agora já tem? Agora tem. Ah, Tá tá. tendo início a PAI, né? Ah, tá. Eu vi que outros municípios Sim, que sim. eu trabalhei tinha PAI, né? Então, assim, vão para PAI. Aqui tem a nossa marca, né, no caso também, que tem um grande apoio. Mas o ideal, assim, é que a estratégia da saúde da família ela esteja preparada. Então, eu foco muito nesse contexto, porque é ali é a porta de entrada, né, de toda a população. E dali é que ela vai iniciar um itinerário, ou seja, Os direcionamentos. ou seja, para psicóloga lá no setor secundário ou no setor terciário, mas é a porta de entrada. Então, que esse olhar especialmente o enfermeiro, fala como enfermeiro, né, que seja assim muito atento nessas questões familiares, né, tanto como na descoberta do diagnóstico, como no itinerário, nessa busca, né, da descoberta do diagnóstico. Sabe que a gente fala que a depressão é o excesso de passado, a ansiedade é o excesso de futuro, mas no momento que se tem um diagnóstico familiar, ele começa a pensar muito longe, pensa lá na frente, e isso acaba até tirando ele do momento atual, né? Um dos pensamentos que eu ouço muito e já ouvi em entrevistas, algumas entrevistas que foram feitas até agora, é que no momento do diagnóstico, um dos primeiros pensamentos dos pais é: e o que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui? Isso. Entende? Acho que esse é um dos fatores assim, que tira. E se a família não tiver um suporte para fazer com que retorne um passo de cada vez, né, se busque desde o começo, foca lá na frente e esquece do presente. Sim. Até porque não deixa de ser uma fuga também, sim, né? Sim. Uma preocupação, mas também uma fuga. E aí essa ansiedade, a tendência é potencializar. Potencializar. Sim, aí a literatura traz, isso foi interessante isso que tu falaste, né? Só voltar um pouquinho em relação ao diagnóstico, uma das questões também é como que isso foi falar, como que se fala esse diagnóstico para essa família, né? Então, assim, os estudos trazem que o diagnóstico é dado, né, ou falado de uma forma, assim, que não é humanizada. Então, assim, isso é difícil também, né, para os pais. Porque, assim, quando e assim, talvez falta um pouco falta capacitação, o que falta? Humanização, né, para que a gente saiba dizer com palavras, né, que sejam leves e que essa pessoa se sinta acolhida, né, nesse momento que eu estou falando sobre o diagnóstico do filho. E essa caminhada, esse pulo, né, eu digo pulo no futuro, é muito também focado na literatura, porque os pais, eles querem dar o máximo de possibilidades existenciais para esse filho, porque eles se preocupam realmente com a finitude deles e quem que vai cuidar desse filho, né? Então é preciso também que isso seja abordado, né, junto à equipe de saúde, para que coloque assim, né, que essa pessoa ela precisa cuidar nesse momento presente, né? E que é um passo de cada vez, como tu falaste, e que o futuro com certeza vai trazer essa ansiedade, né? Mas é uma vivência que acontece muito e que tu vai, né, no psicólogo, tu vai no neuropsiquiatra, psicopedagogo, buscar o máximo assim que essa criança tenha autonomia, buscar a autonomia dela, pensando na finitude. Então isso apareceu também nos meus estudos, né? E no doutorado, por exemplo, ela me disse para mim assim, eu vou contar, porque é bem interessante, ela falou assim, quem vai cuidar, quando eu fiz a pesquisa do mestrado, eu fiz no mesmo local. Aí ela falou assim para mim, a mãe falou, quem vai cuidar da minha filha, que tem síndrome de Down, vai ser o irmão dela, mais velho. E aí quando eu fui entrevistar os irmãos,
ele tinha um projeto já para o futuro dele. Ele disse para mim, quando eu crescer eu vou ser médico e aí eu vou pagar uma enfermeira para cuidar da minha irmã, porque eu que vou cuidar dela. Então, Olha assim, como se constrói, né? e isso também é difícil, né? Porque daí essa criança, esse irmão, ele já carrega, não é que ele carregue, Traz uma responsabilidade desde uma muito cedo. responsabilidade desde criança. Aí ele vai para a adolescência com essa responsabilidade e eles, né? A gente traz assim que eles suprimem fases do desenvolvimento que são importantes também para esse irmão, né? Da criança. Eu vim entrar nessa questão, porque no momento do diagnóstico são 2, são 3, são 4 filhos. As atenções se voltam muito para aquele e os outros também necessitam de apoio. Também necessitam de apoio. Eles ficam também, né? A literatura traz que ficam à margem já estão à margem da sociedade, porque a adolescência, por todo o processo do adolescer, ela fica mais à margem, eles ficam mais à margem da sociedade e também da família, né? E no contexto, quando existe uma criança, está uma criança, um irmão com deficiência, né? Vamos falar deficiência, o irmão, ele sofre também. Então, aí, algo bem interessante que eu queria falar, que os pais, às vezes, escondem dele, né, o diagnóstico, porque aí, como eu conversei com esses irmãos, eles chegam e eles diziam para mim assim, a minha mãe ficou no hospital com meu irmão tanto tempo, e daí o meu pai, às vezes, ia lá, e às vezes ele ficava conosco, né, e aí a mãe ficou tanto tempo no hospital e a mãe nunca dizia o que era que ele tinha. E quando a mãe trouxe para casa, a mãe não disse que ele tinha algum problema, assim, que tinha. Ela só. Mas eles percebem isso, entende? E sentem mais ainda, porque além do choque de não ser aquela criança que eles estavam esperando, porque eles também esperam uma criança, né, que venha brincar com eles, porque os pais já projetam isso no irmão também, né? E ver os vizinhos, enfim. Vem brincar, vai vir para brincar contigo, enfim, daí quando eles verem que essa criança não tem essa possibilidade, eles se frustram e ainda mais por não compreenderem o que é que está acontecendo, né? E eles vivem, além do luto também, o irmão também vive essa fase da incompreensão, né? Porque eles não é dito a eles, muitas vezes, e eles também, quando é dito, muitas vezes eles também não entendem, né? Porque às vezes ela é uma criança de 7 anos, de 8 anos, né? Então é um processo complexo. Sabe que eu passei por uma situação assim, porque eu tenho o Bira, que é meu tio, que é deficiente, e agora ele está com 67 anos, né? Mora com a minha mãe, e eu moro nos fundos, enfim, então passa a maior parte do tempo comigo, mas também sobre a tutela da minha mãe. Mas quando tu fala isso, eu lembro da minha infância, porque naquela geração, todos os meus colegas conheciam o Bira e brincavam com ele. Daí, Bira, que filme é esse? Então ele, tem, que era filme de Então eu não tive isso, por exemplo, de querer esconder ou de ter medo, porque foi uma coisa muito natural. Mas já percebi em outros casos, de ter como é que será que meus colegas vão reagir? Sim. Né? Tinha outros colegas também da mesma, colegas de aula que tinham irmãos, enfim, no caso eu tinha o tio. Mas então naquela época aquilo foi muito normatizado. Né? Mas em outros momentos, com outras pessoas, a gente percebia que existia sabe aquele olhar desconfiado? Sim. De quem não conhecia? Sim. E aí a criança tem um impacto também. Sim, com certeza. Isso, eu posso falar também dos estudos, né, que são desenvolvidos nesse contexto, que o irmão, no caso você era sobrinho, né, ele sofre com o olhar das pessoas e às vezes até eles falavam para mim assim, porque o meu coleguinha fica tirando sarro de mim, sabe? E muitas vezes eles se frustram e se fecham e algumas vezes eles se posicionam, e isso que deve ser passado, né? Que se posicionem nessa defesa também, né? Que desde que eles comecem essa vivência social, que eles possam compreender
e entrar nessa defesa também, mas ele precisa ser cuidado pela família, né? Então, assim, muitas vezes a família, ele dizia para mim, assim, as crianças, então, essas crianças, eles me diziam, assim, quando meu irmão faz qualquer coisa diferente, assim, o pai e a mãe ficam felizes. Eu posso fazer qualquer coisa, eles nem ligam, né? Então, assim, é uma coisa muito... É quase que automático, né? Porque, assim, se tu tem um atraso no desenvolvimento, né? Uma deficiência, quando tu faz alguma coisa, né? Todas as potencialidades, as habilidades que vai adquirindo, ele é aplaudido pelos pais e é muito bom. E aí o filho, ele não entende, mas por que quando eu faço uma coisa diferente eu também não ganho, ninguém bate palma pra mim, ninguém dá os parabéns, né? Então, assim, eu não sou reconhecido daí a gente fala lá da ESF para olhar para esses pais, né, para olhar para essa criança, mas também a família olhar para essa criança, mas todos têm que estar, né, com esse preparo para tornar isso mais leve, como tu falaste, né? Só que essa fala da Prof. Vera, ela vem muito apegada, né? Porque a gente fala normalmente da mãe. Tem pais que ficam, mas a grande maioria é a mãe. E às vezes a gente esquece de falar no restante da família também, dos irmãos. O avô e a avó são aqueles que acolhem de imediato, né? Na maioria das vezes, vem pra cá e a gente ajuda a cuidar. Mas o irmão mais novo, o adolescente, na infância, como lidar, como contar para as pessoas? Né? Por isso que eu digo, para mim foi muito automático. Foi muito automático assim porque foi muito algo natural. Uhum. Né? Mas eu percebo que seria diferente. Por exemplo, para minha filha contar na escola que tem um tio avô especial, eu tive que dar toda uma explicação antes. Sim. Mas que bom que tu fizeste isso, né? Sim. Porque muitos, eles já entram, né, na rede social, né, deles que eu falo, tanto criança quanto adolescente, sem receberem essa orientação. E como que eles vão falar algo se eles mesmos estão perdidos, né, nesse contexto, assim. E tu sabes que o adolescente... Ele fica a mercê de um bullying, aí já é um problema maior. Isso. E tu sabes que o adolescente, ele já, em função, né, do processo, né, do adolescer, como eu falei, a questão hormonal, todas, né, a gente não vai entrar nesse contexto, ele já vivencia, né, um processo assim que não é bom, né, é um processo do adolescente. E assim, ele tem a fase também da crise de identidade, né, em que ele precisa buscar uma identidade, agora o adolescente, né, eu falo, precisa buscar uma identidade, né, nesse meio social também. Uhum. E aí, assim, imagina se ele entra, né, nesse meio sem ao menos saber como que a família dele está constituída, quais as informações que ele teve sobre o contexto familiar, que tem um irmão, né, que necessita que tem necessidades especiais em saúde, né, a gente começa a imaginar assim, e aí entra lá na aula, começa a sofrer bullying, como tu falaste, e como que eu vou me encontrar nesse meio, né? A literatura já traz também, como tu estavas falando, né, que a mãe, como cuidadora principal, e tem pais que cuidam, né, também, a mãe, ela sofre muito a questão, né, essa de quem vai cuidar depois, né, que eu parti, mas também ela traz uma preocupação, né, em relação a como que esse meu filho vai ser tratado, esse meu filho, eu trago a questão da inclusão também, né, eu estou adiantando essa questão da inclusão, que é preciso também, né, que as crianças com necessidades especiais, elas sejam incluídas, né, dentro das escolas, e muitas assim, eu quero que meu filho aprenda, e eles têm condições, porque assim, o que é o foco, né, o foco hoje não são nas potencialidades, muitas vezes, são nas fragilidades da criança, mas todas elas têm potencialidades, e se cada profissional, cada professor focar nas potencialidades, isso muda, né? Muda no contexto tanto da criança especial quanto do irmão que está lá, enfim, é quase que geral, né? Mas a gente está falando específico desse contexto. Então, o foco nas potencialidades é muito importante também. Vou perguntar para o Gil aqui se tem alguma pergunta para fazer, porque hoje você sempre sai aqui com pérolas de perguntas, né? Fica ali escutando tudo, então... Sim, aproveitar a oportunidade, então, Rosana, qual o cuidado que se deve ter
para a família, para o casal, continuar sendo casal e não virar só cuidadores. Isso a gente remete novamente né, no contexto da equipe de saúde, né? Então, assim, que possam transmitir para eles ou incentivá-los, né, a fazer outras atividades, né? Então, assim, ter uma atividade de lazer, ter uma atividade de relaxamento, também é importante, né? Além do cuidado, porque assim, muitos, eles, a mãe, né, principalmente, é como se ela perdesse a identidade, né? Isso também é muito forte, assim, no contexto da deficiência. A mãe perde a identidade porque ela faz parte da corporeidade do filho e o filho dela, mas não digo que isso também não aconteça com o pai, né? Então, como o foco da literatura é mais na mãe, a gente fala dessa forma. É como se fizesse parte da corporeidade, né, da mãe ou do pai, e ele dela. Então, assim, ele não se vê longe da mãe e nem a mãe se vê sem ele. Então, assim, isso também tem que ser trabalhado, porque aconteceu, assim, muitas vezes de a mãe, né, da família perder o filho, e aí a família tinha que se reencontrar também enquanto identidade. Né? Quem sou eu agora que eu preciso me reconstituir novamente? E aí cabe, né, acredito que sempre a equipe de saúde a dar esse apoio, a estar, o que vamos fazer além disso, né? Vocês não são só cuidadores e vocês não precisam carregar essa culpa de que, se eu deixar meu filho lá com a avó um pouquinho, ou lá, que às vezes até os vizinhos, eu fico se precisa, né? Ou com outros irmãos mais velhos que tenham já, né, que consigam cuidar e que possam fazer outras atividades de lazer, né? Fazer vamos combinar, assim, tem uma atividade de lazer para semanal, que seja uma atividade de lazer, uma atividade de relaxamento, o que vocês gostem, né? Tomar um chimarrão lá na praça, nós dois, vamos participar de um evento, vamos no cinema, né, nós dois, e então acredito que esse apoio é importante. Não sei se como você se vê, né, nesse contexto. Eu entendi o que o Edivan, assim, entra nessa questão, porque o casal ele foca tanto no filho ou na filha, se esquece quanto casal, diminui a interação social, porque Sim. é um desafio, e se reencontrar como casal não é tão simples. Às vezes, até mesmo no nascimento, né, enquanto a mãe amamenta, logo depois também, se encontrar como casal já não é tão simples, mas com uma situação de deficiência, quando requer muito cuidado, se torna mais sério. Né? Sério, sim. E o desafio, boa parte das vezes, pelo que se percebe, é quando o casal busca apoio psicológico, psiquiátrico. Sim. E eu falo muito nessa busca de apoio porque, assim, eu gosto de abordar esse tema. É muito fácil um amigo, um conhecido, um familiar dar uma série de palpites na vida do casal. Mas existem profissões que estudaram por 5, por 8, por 10 anos para saber fazer as perguntas corretas para daí conduzir para um caminho mais justo e perfeito. Né? Sim. Não sei se você entende Entendi. onde eu quero chegar, mas o auxílio psicológico ele é necessário. É necessário para o casal. Então, acredito... Tanto para o casal como de forma individual, né? Sim, então acho interessante esse contexto, por isso que eu remeto, né, Rosana, sempre a equipe de saúde, que é a porta de entrada, né, e direcionamentos. Então, assim, para que possam ser acolhidos e que possam ser também encaminhados para os profissionais, né, como tu falaste, assim, que tem esse conhecimento para reorganizar essa família, né? Porque assim, o nascimento de uma criança já por si só, como tu falaste ali, ela desorganiza a família, né? Ela vem assim, desorganiza de uma certa forma e a família começa a se reorganizar novamente. Aí quando vem um filho com necessidades especiais, isso é muito complexo, né? Porque além de toda essa desorganização,
ela precisa se reorganizar de uma forma diferente, né, para cuidar dessa criança. Então, assim, tu imagina, né, como tu falaste aí, o apoio, né, isso de atrás, que essa família precisa ter e precisa, né, enquanto casal também, né, estar fazendo atividades. E como tu falaste, não só o casal, mas também sozinhas. Tem um grupo lá de mães, né, que fazem alguma atividade física, sabe? Vou lá, vou fazer com elas, né? O pai também, né? Vou fazer alguma coisa diferente. Lá tem meus amigos que têm o futebol, vou lá jogar bola com eles. Então, assim, é necessário que isso, sabe, Rossano, o que eu trago, assim, né? A ciência traz que muitas vezes a culpa atrapalha isso, a culpa da mãe, a culpa do pai, porque muitos carregam, né? Então, assim, claro que existem exceções, mas a maioria carrega essa culpa até de deixar a criança, por exemplo, assim, eu vou deixar com o fulano e vou sair, daí o que as pessoas vão dizer eu jogando futebol, sabe? Ou a mãe, eu tô lá fazendo aeróbica lá na academia e deixou o filho sozinho, né? A sociedade, como tu falaste, que muitos leigos, né, eles têm esse estigma, né? Então eles vão pro julgamento. É que na verdade, assim, para quem está de fora do problema, que não está envolvido emocionalmente, é muito fácil resolver problema de qualquer um. Sim. É uma barbada, tu não está envolvido emocionalmente, tu não sabe na verdade como é que a banda toca. E é por isso que eu bato muito nessa tecla de que o auxílio profissional ele é qualificado, ele não trabalha com achismo, ele vai trabalhar com fato, com analogia, com testemunho e com objeto. Foge do autismo. Passamos de meia hora. Passamos já? Viu? Gente do céu. Senão vai cair aqui o sinal. Temos mais uma questão, por que a Vera chegou na associação e por que ela veio, como é que ela chegou aqui e o que ela pode fazer. Eu só vou fazer uma colocação aqui que dentro de tudo isso que a Vera falou agora, eu acho que a associação entrou em um caminho muito bacana e muito correto. Porque hoje a associação tem aula de dança para as mães, através da professora Fátima, aliás, um abraço. Já começou o crochê, o artesanato, com a sábado. Começa nesse sábado. Então, assim, está indo por um caminho com uma atenção, enquanto a associação com uma atenção voltada para as famílias. Né? Sim. Mas era agora a pergunta do Divan, como é que foi a chegada aqui? Bem, até quero, né, aproveitar para parabenizar a Maca, porque eu muitas vezes não consigo estar mais ativamente participando em função de outras atividades, né, que são intensas, mas eu acompanho, né, lá no nosso grupo as atividades. Então, eu cheguei aqui através da Pamela, que é minha aluna, e ela também tem um filho, né, que é autista, né, tem necessidade especial, e ela me convidou para participar. E ela disse, prof, eu queria te convidar pelo teu conhecimento que tu tens, né, nesse contexto, e aí eu aceitei, né, e entrei na marca, assim. E eu quero dizer para vocês, assim, de todo o meu coração, que eu sou, assim, apaixonada por essas crianças e que eu tenho um prazer enorme, assim, em estar conversando com as famílias. E eu gostaria, assim, de ajudar muito mais, de fazer grupos e que eu pudesse transmitir, que eu pudesse ouvi-las, né, ouvir o pai, ouvir a mãe, aquele diálogo, a gente fala diálogo curador, né? Então, assim, eu entrei com esse objetivo, assim, né? E fico à disposição de vocês para o que precisarem nesse contexto, né? Do cuidado, da fala, da escutativa, do diálogo que cura. E parabenizar mais uma vez a marca, né? Em nome do seu Edivan e do Rossano, né? Pela gestão e a organização e as atividades que vêm sendo desenvolvidas, que são muito boas, né, para a família e para a criança também. Vera, eu quero te agradecer mais uma vez. Gente, hoje nós conversamos com a professora doutora Vera Lúcia Freitag. Que conversa bacana. Já deve estar aí com quase 40 minutos e poderíamos passar aí por mais horas e horas. Quero conversar contigo mais vezes. Acho que quem estiver assistindo também vai querer desenrolar dessas nossas conversas. Seja mais vezes conosco. Muito obrigado. Obrigada a todos.